Shalom! Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um devocional, meditação diária da Palavra de Deus. Estamos em Salmos, capítulo de número 34, e a gente vai ver nesse salmo o salmista Davi, dando graças a Deus pelo livramento, onde ele se fingiu de louco, diante de Abimeleque, e ali ele recebeu um livramento. Ele dá graças ao nosso Deus. Amém? Vamos se alimentar desse maná, esse pão fresquinho do céu, em nome de Jesus, e deixar Deus falar conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de fazerem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e sobre os ouvidos estão abertos o seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia. Esse salmo aqui, 34, ele fala aqui a respeito, desse contexto histórico, deste salmo. É identificado sem título como a ocasião em que Davi se fingiu de louco diante de Abimeleque, identificado também como Aquis. É possível que Abimeleque fosse uma designação geral para os reis filisteus, como Faraó era para os reis egípcios. E Davi aqui, ele agradece porque o Senhor respondeu ao seu clamor por socorro e o livrou dos seus medos, como alguém que livra a presa da boca de um predador no último instante. Jacó usa esse mesmo verbo ao orar, pedindo a Deus que o livre das mãos de Esaú. Assim, o rosto do poeta está radiante de vitória.
e não envergonhado por derrotas. O anjo do Senhor é o mensageiro especial do Senhor, que aparece em várias ocasiões ao longo do Antigo Testamento. Por vezes, ele é identificado com o próprio Deus. O poeta lembra aqueles que buscam ao Senhor que eles nunca deixarão de experimentar a bondade de Deus, nem mesmo em tempos difíceis. E aqui também vai trazer a partir do versículo 11 o temor de Deus, né? Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, esse temor do Senhor é considerado a essência da sabedoria. O salmista oferece conselhos para uma vida sábia, refrear a língua do mal, fazer o bem e buscar a paz. Nossa, que receita, né? Refrear a língua do mal, fazer o bem e buscar a paz, né? Automaticamente, eu acredito, quando você refreia a sua língua do mal, você ali já está, né, atraindo a paz e fazendo bem. Então, se seguir, né, desse princípio de refrear a língua, já está aí, né, 80% do caminho andado. E conselhos semelhantes são oferecidos, né, na epístola de Tiago, né, algo semelhante a esse salmo está lá também. E esse salmo, ele termina falando dos justos, né? A partir do versículo 19, muitos são as aflições do justo. Então, os justos, né, aqueles que se relacionam corretamente com o Senhor, muitas vezes sofrem grandes aflições. Devemos nos regozijar quando sofremos por amor a Cristo. E o salmista, né, sabia que a fé no Senhor não o tornava imune às adversidades. A vitória final é daqueles que seguem ao Senhor. Fato é, né, que aqui quando fala das aflições dos justos, nós estamos habituados, né, ali a viver milagres, ali com o sim de Deus. Só que quando vem o não, isso traz ali um grande ponto de interrogação. Mas será que Deus está mesmo comigo? Então, os justos, né, nós que nos denominamos justos, que acreditamos na palavra, que seguimos, né, os princípios de Deus, que tememos ao Senhor, que entendemos ali essa gratidão pelos livramentos, vai existir ocasiões e momentos que Deus não vai te livrar, que Deus vai permitir. É como que se ele estivesse falando não para aquela sua petição. Então, é como ali a mulher de Jó, né? Jó fala, fala para ela, quando ela diz para ele amaldiçoar a Deus e morrer, né? Ela chega nessa fala e muitas pessoas até julgam essa fala dela. Mas imagine uma mulher que perdeu 10 filhos, que vê o marido naquela situação. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. E a gente vê aqui no verso 13, guarda tua língua do mal e dos teus lábios te falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica-te o bem. Busca a paz e empenha por conquistá-la. Porque os olhos do Senhor, eles contemplam os seus ouvidos e estão atentos ao seu clamor por socorro. Nosso Deus é o Deus que nos guarda. E a gente tem que vigiar no que a gente fala. Deus vem falando no capítulo anterior a respeito que ele vela pela sua palavra, né? E ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E aqui também o salmista, ele diz que toda súplica, os justos, né? Toda súplica do justo, o Senhor ouve e os liberta de todas as aflições, né? E aqui me chama mais ainda o contexto da palavra no verso 18, que diz que perto está o Senhor dos que têm um coração aquebrantado, e ele salva, né, o de espírito abatido. Então, a gente vê que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os justos, os bons,
os maus, né? E ele está perto dessa pessoa, daquele contrito, sabe? Que a pessoa quebrantada, né? O contrito de espírito, aquela pessoa que está aflita, que né, está com seu coração liberto. E o que que Deus faz? Ele livra ela de toda situação e alegra e vivifica o espírito, né, sobre essa pessoa, trazendo esse espírito excelente. Eu me recordo, sabe, de uma pessoa muito querida, né, uma pessoa que passou por uma situação muito difícil. Ele veio a falecer, né, não está aqui mais no nosso meio. Ele estava passando por um tratamento de câncer, né? E ali eu pude ver, assim, tamanha fé daquele homem, sabe? Eu mesmo sendo pastor, né? Quantas das vezes eu ia lá, né? Já comprei muito queijo, muita galinha com ele, mas eu tinha prazer de ir lá visitar ele, bater um papo com ele, porque mesmo ele estando ali, passando por aquela enfermidade, aquela aflição, aquela luta, olha que fé. Ele consolidava a gente. Eu ficava sem palavras de trazer palavras de bom ânimo, ou coisa do tipo, porque falava, Rodolfo, Jesus é tudo na minha vida. Sabe, as pessoas não dão valor, sabe, na vida espiritual, de estar com Deus. Eu sinto Deus cada vez mais perto de mim, sabe, uma paz assim de espírito. Eu falava, meu Deus. E aí que eu trouxe o entendimento, né? Nesse versículo ele fala, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e ele salva, né, os de espírito abatido, né? Então, às vezes é que nem Jó, a gente não entende, mas a experiência que a pessoa passa, às vezes, para quem está vendo, né, de fora, parece ser o fim do mundo, parece ser um abismo, sabe, assim, sem saída, né, uma tribulação terrível. Mas às vezes não, para a pessoa ela está tão perto de Deus, tão assim conectada com o Senhor, e quem está sustentando ela é o próprio Deus. E ela usa, né, às vezes essa situação acontecendo ali para consolidar muitos, né? Quantas vidas não foram consolidadas através da história de Jó, que está aí na Bíblia, né, de tantas outras. Então, assim, é lindo você ver, né? Como que Deus age para salvar os seus aqui. Davi, ele estava ali, diante de um exército, né? Dentro de um palácio numeroso, dentro do território do inimigo. Você fala assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou sair dessa? E ali ele meteu louco, gente. Meteu louco, começou a babar, dançar. E aí Abimeleque falou, meu, vocês são doidos? Você acha que isso aí é Davi, o rei Davi? Esse homem é louco, tira ele da minha frente aqui, né? Então você vê, Deus dá estratégia, dá sabedoria, né? Dá livramento, Deus, ele é um Deus que ele entende o nosso clamor, o nosso socorro, irmão. Com certeza, de alguma forma ou de outra, a face do Senhor ele encontra uma maneira de praticar algo contra o mal, né? O bem sempre vai prevalecer, a gente tem que pensar assim, né? E saber que Deus é conosco em nome de Jesus. Amém. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tantos livramentos, por tantos momentos difíceis que passamos na nossa vida, onde o Senhor sempre se fez presente, Pai. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, por mais difícil que foi, aos nossos olhos, ali o Senhor estava ao nosso lado, nos dando força, nos dando bom ânimo, nos ajudando, Senhor, a vencer, a pelejar esse mal. Seja, Senhor, na ausência de um ente querido, seja como for, Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos protegido, ó Pai, tem dado livramento dia após dia. E nós somos gratos, Senhor, pelo Teu Espírito excelente que habita em nós, que vivifica em nós e age através de nós, Senhor, trazendo entendimento da Tua palavra, Pai. Que o Senhor continue conosco, Pai, nos abençoando, nos protegendo
e nos livrando de todo o mal, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, se revele aos corações contridos, Pai, trazendo entendimento, Senhor, que em meio às aflições, em meio às lutas, o Senhor também se faz presente. O Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, né? O Senhor entregou ali o Seu Filho amado para nos salvar. E não foi em vão, porque hoje nós estamos aqui, Pai, para Te adorar e bendizer o Teu santo nome, porque Tu és maravilhoso, ó Deus. Nós Te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!